Ao longo de cerca de 9 séculos, na sua missão de servir o próximo, apoiando e ajudando quem demandava os lugares santos da cristandade, os cavaleiros hospitalários deram segurança, conforto material e espiritual e o descanso necessário às pessoas para prosseguirem no seu peregrinar, ou tratando e amparando-as nas doenças, sarando-lhes as feridas contraídas nos difíceis percursos que trilhavam ou nas refregas em que dramaticamente se viam envolvidos. Exemplo dessa notável ação são testemunhos os inúmeros castelos e fortalezas dotados de grandes enfermarias que estes cavaleiros construíram e guarneceram em quase todos os reinos da Europa, mormente ao longo dos caminhos que se dirigiam para a Terra Santa e também no Reino Latino de Jerusalém. A maioria deles hoje em ruínas, outros com ocupações diversas, mas todos eles de grande interesse arquitetónico e histórico. Em Portugal, desde os alvores da nacionalidade, os cavaleiros hospitalários encontram-se profundamente ligados à história pátria, primeiramente com a cabeça da ordem em Lessa do Bailio e mais tarde no Crato, onde possuíam o mosteiro da Flor da Rosa. Saídos de Portugal a quando da expulsão das ordens religiosas, a Ordem de Malta assim havia começado a denominar-se quando o grão-magistério ocupou esta ilha do Mediterrâneo na primeira metade do século XVI por concessão do imperador Carlos V. Voltou novamente a Portugal, já não como o priorado de antigamente, mas com a Assembleia dos Cavaleiros Portugueses da Ordem de Malta. A Ordem de Malta é uma ordem católica de cavalaria, fundada há 9 séculos, na Terra Santa, e que teve sempre como finalidade primordial o apoio aos mais favorecidos e a defesa da fé. Como se diz em latim, o Tuitio Fidei e o Obsequium Pauperum são os 2 pilares básicos da ação da Ordem no mundo há 9 séculos. A Ordem evoluiu durante estes 9 séculos no sentido de se militarizar, além de defender a fé e de apoiar os mais favorecidos. Sofreu inúmeras vicissitudes ao longo da sua história e acabou por se sediar em Roma, em Itália, onde tem a sua sede mundial. O Grão-Magistério tem lá a sua base. A Ordem é chefiada por um príncipe grão-mestre, neste momento Fra Matthew Fasting, que coordena e dirige com o Soberano Conselho, que é, no fundo, o equivalente ao governo da Ordem, a atividade espiritual e assistencial da Ordem nos 5 continentes. Tem 12 mil membros, 80 mil voluntários e está presente em Portugal desde a fundação do Estado. A Ordem tem, pois, uma finalidade assistencial e hospitalária, humanitária. Em Portugal desenvolve inúmeros trabalhos assistenciais. Fátima é, digamos, o grande empreendimento, o grande projeto assistencial da Ordem em Portugal. Temos todos os anos vários postos de atendimento aos peregrinos com sacerdotes da Ordem ou não, enfim, mas colaboram no trabalho assistencial da Ordem, com médicos, com enfermeiros, com voluntários, com um corpo de voluntários de cerca de 250 a 300 elementos, que apoiam os cavaleiros e damas no auxílio aos peregrinos ao longo das estradas entre o Porto e Fátima. É um trabalho importante, ainda agora este ano, em maio de 2008, atendemos cerca de 2.800 peregrinos. É um trabalho que nos põe também, digamos, no eixo tradicional dos que eu chamaria os pais fundadores da Ordem, ou seja, os primeiros monges, os primeiros cavaleiros que, ao fundarem o hospício e o hospital, o albergue de apoio aos peregrinos que iam à Terra Santa, procuravam aliviar-lhes as dores físicas e ampará-los espiritualmente. Portanto, nessa senda, digamos, tradicional, procuramos fazer atual essa mensagem que está na gênese da Ordem no mundo. Dedicando-se agora apenas à assistência, a Ordem, sobretudo após 1975, tem desenvolvido uma assinalável ação de assistência aos peregrinos, nomeadamente àqueles que se dirigem a pé ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, aos que se deslocam pelos caminhos portugueses ao túmulo do Apóstolo em Santiago de Compostela e inopinadamente colaborando na Praça de São Pedro, no Vaticano, na assistência às milhares de pessoas que ali se deslocaram pela ocasião do Ano Santo, e em Timor-Leste, durante um ano, pelos seus médicos e enfermeiros, desenvolveram uma prestimosa atividade na prestação de serviços médicos, tanto no Hospital António de Carvalho, na cidade de Dili, como no tratamento de pessoas refugiadas nas montanhas daquele país.
Por outro lado, movimentos constituídos por membros da Ordem, cavaleiros, damas e voluntários, prestam serviços em lares de terceira idade, nas prisões e desenvolvem apoio médico e sanitário a pessoas com parcos recursos. No campo da ajuda externa, a Ordem de Malta tem dirigido a sua atividade para os países da expressão lusófona e dirigiu importantes recursos para o Sueste Asiático, a quando do maremoto acontecido no final do ano de 2004. Porém, a mais emblemática ação da Ordem em Portugal é, sem sombra de dúvida, a que o Corpo de Voluntários da Ordem de Malta, organismo permanente das obras hospitalárias portuguesas da Ordem de Malta, anualmente vem prestando aos milhares de peregrinos que demandam Fátima, no cumprimento das suas promessas para com a Virgem Santíssima do Rosário. É fé. Simplesmente a fé. Com 2 postos de assistência móveis e um posto fixo, os hospitalários socorrem anualmente entre 4 a 5 mil pessoas, dando-lhes assistência médico-sanitária, providenciando a sua evacuação em ambulâncias para os hospitais sempre que as situações o exigem, fornecendo água e alimentos e dando guarida para que possam descansar e retemperar forças para a continuação da sua jornada. Tinha que mesmo que vir cumprir, que era uma coisa que eu sentia espiritualmente que tinha que vir. Ao mesmo tempo que médicos, enfermeiros e socorristas ajudam e tratam as pessoas que necessitam de socorro, os sacerdotes deste corpo de voluntários apoiam e auxiliam moral e espiritualmente não só os membros da Ordem, como sobretudo os peregrinos que desse conforto necessitam e para ele apelam. Merece a pena a gente seguir em frente com um grande esforço, mas seguir em frente com um bocado de sacrifício. Uma média de 60 voluntários dia são as pessoas que dão vida ao trabalho de cada posto da Ordem de Malta, que também recebe o inestimável apoio do Exército Português, que fornece tendas para albergar os peregrinos, o abastecimento de água e providencia condições sanitárias em cada local. Porque eles também deixam de estar com a família, se for preciso, para cumprirem as obrigações deles. Por outro lado, voluntários alemães das estruturas da Ordem naquele país deslocam-se voluntariamente a Portugal para participar nestas campanhas, trazendo consigo ambulâncias e as respectivas guarnições em médicos, enfermeiros e paramédicos. Eu voluntária estou há 6 anos. Voluntária da Ordem estou há 6 anos. Everyone can feel this, and it's great. It's great. The pilgrimage to support this feeling, and this we bring back to Germany, and it's incredible.